Olá, bem-vindos ao nosso canal D21. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento, buscando a união com o ser, o religare. Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Igor. O meu nome é Carol. É isso mesmo. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre gnose, sobre autoconhecimento e essa busca pelo religare, pelo real ser, né? Então pega um cafezinho, prepara ali e vamos conversar juntos aqui. Isso mesmo, até é interessante porque a gente traz esse canal aqui e a ideia dele é justamente a gente trazer uma leveza durante todo o momento onde a gente vai estar aqui transmitindo um pouco da gnose, né, de como que foi esse autoconhecimento para nós aqui também. Então a gente quer trazer de uma maneira bem simples e que todos consigam captar um pouquinho da essência do que realmente é a gnose. Isso mesmo. E para a gente começar então a conversar, primeiramente acho que a gente deve se apresentar, né? Então, Carol, quem é você, da onde você veio e como que você conheceu a gnose? Bom, Igor, é uma pergunta bem profunda, né? Quem sou eu e da onde eu vim? Eu ainda confesso que estou num processo de descobrir quem que eu sou e da onde eu vim. E graças à gnose eu consigo afirmar que eu tô justamente nesse caminho buscando quem eu sou verdadeiramente. Mas aqui, né, falando de uma maneira mais do plano físico em si, dessa 3D do planeta Terra, eu sou a Carol, né? Meu nome é Caroline Miller, tenho 33 anos e estou há mais ou menos 4 anos estudando o autoconhecimento gnóstico. Sou aqui de São Bento do Sul, Santa Catarina, casada com o Igor e agora ele também vai se apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Igor, eu também sou de São Bento do Sul, sou casado com a Carol, como ela falou, né? E a gente vem nessa busca pelo autoconhecimento, por esse religare com o nosso real ser, né? E, Carol, como é que foi mesmo que você conheceu a gnose? Através de quem? Como que você chegou até esse conhecimento? Sim, foi bem interessante quando a gnose chegou até mim e a gente acha, né, que o conhecimento ele vem até nós, mas depois a gente descobre que realmente tem alguém dentro de nós que está buscando esse conhecimento. Então eu digo que a gnose ela chegou no momento onde eu realmente precisava buscar algo mais profundo, né? Então eu já vinha num processo de autoconhecimento, de fazer terapias, mas eu só buscava assim respostas muito rasas para todos os questionamentos que eu tinha internamente. Então, a gnose ela chegou no momento onde eu realmente acredito que eu estava preparada assim para algo mais profundo, porque a gnose ela é muito íntegra, ela é muito profunda, então é o momento que eu estava realmente preparada. E aí, respondendo a tua pergunta, foi justamente quando eu já estava num processo de descobrir quem eu era, de trabalhar essas questões internas de dores, de traumas, enfim. Então, eu vi que quando chegou essa questão toda da gnose para mim, foi algo que me trouxe muito esse olhar interno, né? Esse olhar para dentro, que foi quando eu estava na terapia, e isso, como eu já comentei antes, faz mais ou menos uns 4 anos atrás, 4 a 5 anos. Uhum. Sim, eu lembro bem que você estava fazendo terapias na época, inclusive era com o Lincoln, que era um Isso. psicólogo, né, que é um grande amigo nosso, que ele trouxe para nós esses conhecimentos da gnose, né? Então, através da terapia que a Carol vinha fazendo, ele fez o convite, né, para a gente começar a estudar sobre gnose. Ele, na época, estava abrindo a primeira turma de gnose, né? Cujo ele e a esposa estavam ministrando, né? Sim. Então ele veio e convidou a gente para participar, né? Primeiramente a Carol e logo em seguida ele também me convidou para conversar lá no consultório dele. A gente conversou sobre algumas coisas e o processo para mim foi bem parecido do que a Carol falou. Eu já vinha de uma vertente católica onde eu tinha muitas perguntas que dentro da Igreja Católica eu não estava obtendo certas respostas, né? E através desses conhecimentos da gnose, a gente foi vendo que a gnose ela explica tudo, né? Então Sim. não fica nada de fora da gnose. E aí sim a gente começou realmente a participar desse curso, né? E adentrar realmente mais profundamente nessa questão do autoconhecimento, né?
E, inclusive, isso também vai bem de encontro com o que a gente falou aqui no início do vídeo sobre o que que é, para que serve esse canal, né? Você quer explicar um pouquinho mais para nós, Carol? Sim. Então, tanto o Igor quanto eu, a gente já tinha, assim, uma vontade latente de abrir um canal no YouTube que falasse sobre autoconhecimento. Mas a gente acaba, às vezes, se deixando levar até pela própria rotina, por muitos afazeres, mas aquela vontade latente a gente vai sentindo, né? Você vai recebendo aquele chamado, é realmente a consciência, né, te trazendo, porque se em um momento você teve esse pensamento, essa vontade, você tá de alguma forma ou outra criando isso em alguma dimensão já, né? Então vem a consciência e te traz, né? Ah, mas espera aí, você e o Igor tinham comentado algo sobre criar um canal, né? E aí, como é que ficou? Vai ficar só no morno ou vocês realmente vão se aprofundar e fazer isso acontecer, né? Uhum. E eu levo muito a sério a questão que é realmente um princípio, né, para mim, é essa questão de uma fidelidade, né? Então, se eu me proponho a algo realmente e aquilo faz sentido com o meu propósito também, eu sempre tenho, assim, o objetivo de realmente ir adiante com isso e não simplesmente deixar ao léu, como dizem. Então, trazendo aqui um pouco sobre o objetivo real do nosso canal, né? Ele tem ali todo um nome que é o D21, onde a gente acabou estudando juntos, né, Igor e eu, para realmente buscar a essência de um nome que fizesse sentido, né? Somos um casal, estudamos gnose em casal também. Ano passado nós fizemos o nosso matrimônio na Gnóstico, inclusive quem ministrou, quem fez toda a celebração do nosso matrimônio foi o Lincoln e a Daniele, que são os ministrantes também do curso. E aí então a gente pensou, tem que ser um nome que tenha realmente um propósito, né? Então o D21 seria D2 que é o casal e um que seria essa união com Deus, né? Com o Pai. Sim, e a gente traz ali na descrição desse nosso canal justamente algumas palavras-chave, né? A gente tem ali o diálogo, o autoconhecimento e o religare, né? Então, falando um pouquinho mais sobre essas palavras-chave até, o diálogo, ele vem de uma junção de duas palavras, dia, que quer dizer dois, e logos, que é conhecimento. Então é justamente essa troca de conhecimento entre duas pessoas, né? Então aí vem o nosso diálogo, né? Eu achei muito sensacional essa palavra, você descobrir a etimologia da palavra diálogo, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui é um diálogo entre duas pessoas, né? E esse conhecimento que a gente está também passando para outras pessoas, assim como outrora, também esse conhecimento nos foi passado. Então a gente realmente percebe aí a essência verdadeira do que a gente está fazendo, né? E o propósito justamente é isso, é espalhar esse conhecimento, porque da mesma maneira que a gnose entrou na nossa vida, nos auxiliou em muitos questionamentos e trouxe muita luz para nós, a gente também tem essa vontade de que outras pessoas adentrem nesses conhecimentos e também percebam essa percepção de cura, de luz, né? E algo que vai auxiliando aí também fortemente na jornada. Exatamente. E aí a gente entra então na parte do autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento a gente ouve muito hoje em dia, né? Muitas pessoas falam sobre autoconhecimento. Mas será que esse autoconhecimento realmente traz para dentro de si? Porque muitas pessoas buscam o autoconhecimento numa parte externa, né? Numa parte da sociedade, até em outros autores, por exemplo, né? E aqui no nosso canal a gente vai conversar sobre autoconhecimento especificamente voltado para dentro de si mesmo. Ou seja, tudo que existe de conhecimento fora também está dentro de nós. E é esse conhecimento que a gente tem que buscar. E com esse conhecimento, por fim, a gente vai poder buscar esse religare, né? O que é o religare? Na verdade, a palavra religião vem de religare, que é justamente essa religação com o divino, Essa né? união, né? Essa união, exatamente. Sim, até que você trouxe da questão do autoconhecimento, porque autoconhecimento, quando você vai adentrando na questão dos conhecimentos gnósticos, você percebe que o autoconhecimento é para dentro, né? Autoconhecimento já é a própria palavra, ela já se explica, né? Conhecimento para dentro, auto se conhecer, conhecer-se a si mesmo.
e até bem redundante falar isso, mas a questão do autoconhecimento também, você vai estudar fora, obviamente, primeiro, no primeiro momento, que foi o que aconteceu comigo antes de eu conhecer a gnose, onde eu estava, justamente como você falou, vindo de uma vertente de uma católica, religião católica, mas aí a gente não para só por ali, você estuda fora, né, toda essa questão de uma religião, aí você, depois, daqui a pouco, você começa a estudar outras questões de um autoconhecimento, vai se aprofundando em questões até de uma questão familiar mesmo, né? Uma ancestralidade, investigando o que foram os meus antepassados, quem foram os meus avós, meus bisavós, quem são os meus pais. E aí você chega no quem sou eu, né? E aí que é esse autoconhecimento aí que a gente realmente traz para algo muito profundo interno. Uhum, exatamente. Bom, a gente vem falando aqui sobre autoconhecimento, né, sobre esse diálogo e também sobre gnose, né? Mas afinal de contas, o que é gnose? Vocês já ouviram falar de gnose? Eu acredito que não, muitos de vocês, né? É uma palavra bem, vamos dizer, desconhecida, né? Não são muitas pessoas que conhecem. Inclusive, muitas vezes confundem com a agnose, que seria justamente a falta de uma religião, ou a falta de, vamos dizer, de uma pessoa que não acredita em nada, né? Sim. E a gnose é justamente o contrário, né? Gnose vem do grego gnosis, que traz justamente essa questão do conhecimento, né? Mas a gente tem alguns pilares dentro da gnose, né, Carol? Sim. A questão da gnose é interessante de explicar sobre o que é a gnose, porque quando a gente começou a estudar gnose, a gente foi até de uma forma ou de outra, a gente tinha muito esse brilho no olhar de poder falar, nossa, né, a gente está aprendendo tanta coisa diferente, tanta coisa nova que realmente faz sentido. E aí as pessoas, elas vão te questionando, né, da onde você conhece isso? Ah, porque eu tô estudando gnose, né, ou mesmo, qual é a tua religião, né? E por mais que nós viemos de uma vertente católica, né, e a gente respeita, obviamente, todas as religiões, e tem, né, toda uma questão, assim, de uma forma que a gente agradece também essas religiões, Sim. até a própria igreja que a gente foi batizado, enfim. Mas ali a gente não fica só nessas religiões, né? A gente adentra mais profundo. Sim, e muitas pessoas perguntam, né? Bom, então gnose é uma religião? E na verdade a gnose ela é muito mais do que uma religião, né? A gnose, inclusive eu trago aqui uma definição que o próprio Lincoln, nosso amigo, trouxe, que eu achei muito boa. Ele disse o seguinte: a gnose é uma doutrina pela qual a gente consegue buscar o verdadeiro religare. Ou seja, é um conjunto de conhecimentos, de práticas, né? E aí a gente vai entrar nos 4 pilares da gnose mesmo, que vão proporcionar com que a gente faça esse religar, essa busca e religação com o divino, né? Então, falando até um pouquinho mais desses 4 pilares, né? Os 4 pilares que a gnose tem são ciência, arte, psicologia e a religião. Então, dentro dos conhecimentos gnósticos, a gente estuda todos esses assuntos de maneira muito profunda, né? Então, até, Igor, você bem comentou essa questão dos 4 pilares. Eu acho que seria bem interessante para as pessoas que estão acompanhando aqui esse vídeo entender, né, compreender um pouquinho mais o que são esses 4 pilares dentro da gnose. Você consegue trazer um pouco ali mais dessa síntese desses pilares dentro da gnose? Sim, olha só que interessante, né? Assuntos, por exemplo, como ciência e religião, dentro de qualquer outro círculo de conversas, não fecha normalmente, né? Porque parecem ser coisas totalmente separadas uma da outra. E dentro da gnose a gente consegue conversar sobre ciência e consegue conversar sobre religião de forma que as coisas se interligam, né? E acho que esse é o grande ponto que fez com que eu e você também permanecessem dentro dos estudos da gnose, né? Então, falando um pouquinho, por exemplo, da ciência, dentro da gnose, nós estudamos diversas práticas. E através dessas práticas, a gente vai fazendo ciência sobre aquilo que a gente aprende. Ou seja, a gente vai aprendendo algumas práticas, vai praticando elas realmente, né? E vendo de que forma que essas práticas vão influenciando a nossa vida. Então a gente faz ciência sobre isso, né? Exato. Até complementando isso que você está trazendo, isso é o que me encantou, assim, também nos conhecimentos gnósticos, pelo fato de que
Era passado para mim um conhecimento. Num primeiro momento surgia uma questão de uma dúvida, né? Será que isso realmente funciona? E aí o mais interessante é que na época que a gente cursou o curso ali com o Lincoln e a Dani, eles até traziam para nós, né? Se você tá na dúvida, faça ciência, porque realmente você fazendo ciência no teu dia a dia, você vai perceber se aquilo é verdade ou não. Não é porque o Igor tá me dizendo que café é melhor tomar quente, que eu vou acreditar que café é melhor tomar quente, sem nem experimentar o café quente. Então eu vou fazer ciência, eu vou experimentar essa bebida quente e ela também fria. Qual das duas pra mim faz mais sentido? Exato. E isso que é muito legal dentro da gnose, porque apesar de a gente receber esse conhecimento todo, em nenhum momento a gnose força a gente a nada, né? E não é, por exemplo, uma religião que vai te forçar a não beber bebida alcoólica, por exemplo. Dentro dos estudos da gnose, a gente verifica quais são os efeitos do álcool, por exemplo, dentro do organismo e até com relação à espiritualidade. Mas nunca é forçado a gente, né? Ah, você não pode beber bebida alcoólica. É sempre uma escolha que a pessoa faz. Sim. Então, diferente de muitas outras religiões, a gnose não tem essas exigências, né? Ela ao mesmo tempo não tem exigências, mas quando ela te traz uma resposta, ela te traz uma resposta muito fiel. É algo que ela realmente te traz um norte e aí você já reflete sobre aquela resposta e realmente isso faz muito sentido. Sim. Não é uma resposta assim meio vã que te deixa sem entender, é algo que te traz ali um conhecimento muito profundo. Traz a verdade mesmo, né? E a verdade, muitas vezes, ela é dura. Ela é ardida, amarga, né? Como a gente fala, né? Sim, Em outros momentos, a verdade vai ser linda, maravilhosa, né? exato. Então, mas é isso, a gnose, ela traz a verdade, de forma nua e crua, vamos dizer assim. E sobre a questão da arte, como é que você vê a arte na gnose? Onde que a gente pode observar a arte? Sim. A arte, ela está presente em tudo no nosso meio, né? Nas músicas, nas obras escritas, nos filmes. Então a gente pode fazer estudos de diversas obras de arte Sim. e atrelando isso à questão da espiritualidade, da ciência e dos outros pilares ali da gnose também, né? Até quando a gente começou a estudar, né? A gente fala estudar filmes ao invés de simplesmente assistir. A gente foi observando muita coisa que vai aparecendo ali nas cenas e aí a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia ou mesmo até para os outros conhecimentos que a gente já teve e vai observando isso sempre dentro também, né? Sim, e é muito interessante porque certas obras, filmes, enfim, livros, elas trazem um conhecimento muito rico que às vezes passa despercebido, se você não está realmente prestando atenção no que o autor estava querendo passar. E até digo mais, muitos autores, ao escrever um livro, ao montarem um filme, por exemplo, eles passam algum conhecimento muito profundo que eles nem têm noção do que eles estão passando, né? Sim. Então, ao a gente fazer esse estudo minucioso dessas obras, a gente consegue verificar e estudar de que forma que isso interage ali entre os personagens, por exemplo, e a gente traz isso sempre para uma reflexão interna. De que forma que aquilo que está passando ali na história, por exemplo, de um filme, de que forma eu vivo isso na minha vida e de que forma eu posso evitar problemas ou certas situações através de uma análise daquela situação, né? Então ali a gente ao mesmo tempo está fazendo uma análise da parte da ciência, da arte e também a gente está fazendo ciência, porque a gente está estudando realmente como que funciona aquilo e aplicando no nosso dia a dia, né? Muito bem. Legal, né? Essa parte toda da arte também instiga bastante e é o que mais a gente realmente vê no nosso dia a dia, além da própria ciência, né? E também a parte do pilar da psicologia, né? Como que você vê a psicologia na gnose também? Sim. Bom, nós vivemos numa sociedade, né? Vivemos no meio de várias outras pessoas e a maneira como a gente interage com as outras pessoas também a gente precisa estudar. A maneira como a gente interage com alguém também reflete em como essa pessoa vai interagir com a gente. E isso tudo é trazido através da psicologia e principalmente através da filosofia, né? Inclusive, anteriormente, na gnose falava-se de filosofia como um pilar. E a gente vem estudando isso junto com outras pessoas dentro da gnose também. E a gente percebeu que a filosofia levada à prática,
ela traz essa questão da psicologia, né? Então a gente vai analisando, por exemplo, a questão dos pensamentos, como que os pensamentos surgem, de que Sim. forma que eles afetam a nossa vida, como que a gente vai interagir a pessoa uma com a outra, de que forma esses pensamentos vão interferir, né, nessa conversação, nesse diálogo das pessoas. E a gente pode até dizer também que a parte da psicologia tá no momento que a gente não precisa mais estar indo para um consultório realmente do psicólogo para pedir ajuda, para trazer todo esse auxílio para o nosso dia a dia e sim tornar-nos psicólogos de nós mesmos, que foi o que na época que eu fazia consulta, né, de psicólogo, que era também com o Lincoln, ele trazia: o meu objetivo aqui é que você se torne psicóloga de você mesmo, não só eu, como todos os clientes e pacientes ali. E aí aquilo num primeiro momento para mim não fazia muito sentido, né? Ah, mas eu não estudei psicologia, nem quero ser psicóloga, tô vindo aqui porque eu realmente preciso de você para me ajudar, né? Como que eu vou ser psicóloga de mim mesma? Então, num primeiro momento, essa frase te assusta, mas é muito linda a forma como a gnose nos vai nos lapida, né, pouco a pouco, a nos tornarmos esse psicólogo internamente, né, e se auto-observar, se autoconhecer, perceber o que está nos incomodando, né, que muitas vezes o que a gente se incomoda fora com os outros é porque tem algo dentro, então eu tenho todos esses espelhos que vão refletindo o nosso interior também, e ali a gente vai vendo esse processo todo de cura acontecer, né. Exatamente. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, situações na nossa vida que chegam até nós, problemas, até mesmo dores. A gente começa a analisar isso tudo e ver da onde que surgiu isso. Por que que isso está acontecendo com a gente? Por que que existe o sofrimento na humanidade? E dentro da gnose a gente vai estudando e vai compreendendo aos poucos essa questão justamente através dessa psicologia, né? Sim, sim. Sempre, como a gente fala, sempre trazendo para dentro de si. E até mesmo a gente vai notando que todas as questões que chegam até nós, de alguma forma, são questões que nós mesmos engendramos lá atrás, que nós mesmos criamos. Então isso vai retornando para nós aos poucos, né? Bom, então você já trouxe ali os 3 pilares, né, que não deixam de ser extremamente importantes, mas eu até acredito que no meu ponto de vista, o último pilar ali, e que não é por acaso que ele é o último, ele é o mais profundo, né, que é essa religião. Então, se você também puder explicar um pouco mais sobre essa questão da religião, sendo ali o 4º pilar também na gnose. Sim, realmente a gente não tem como falar só de religião sem citar os outros 3, até porque os 4 pilares se interligam, né? Eles têm uma ligação muito íntima entre eles. E a questão da religião é onde a gente estuda dentro da gnose justamente esse processo de onde a gente surgiu, como a gente surgiu e para onde a gente vai, né? E são questões, por exemplo, no que a gente falou de um contexto de uma religião católica, onde eu não encontrava muitas respostas. Por exemplo, dentro da religião católica, me diziam sempre que quando a gente morre, a gente vai para o céu. Mas para mim isso era muito superficial. Eu não conseguia compreender exatamente, tal, mas o que que é o céu? Onde está esse céu? O que que tem lá? E outra, né, por que que você vai pro céu e o outro que especialmente era muito parecido com você pode ir pro inferno. Então fica muito ainda nessa dualidade e não só uma dualidade como algo muito superficial como você trouxe, né? E até porque dentro da gnose a gente compreende realmente o que é o céu e o que é o inferno, que também não deixam de ser estados de consciência, né? Exatamente. E também entender, claro, a gente fala entender porque existe o entender e existe o compreender. O compreender é um processo muito mais profundo, né? Mas primeiro a gente passa a entender o que é Deus e aonde ele está, né? Porque num primeiro momento a gente pensa, Deus é um homem barbudo, velho, que está lá em cima no céu. Mas dentro dos estudos da gnose a gente percebe que é muito mais do que isso. Que Deus está em tudo e em todos, né? Dentro de nós mesmos. E esse pilar da religião dentro da gnose, ele vai trazendo muito isso, né? Desse processo da gente poder se religar a esse divino, ou seja, voltar a ser um com Deus. Inclusive, isso vai muito de encontro com o nome do nosso canal, né? De 2-1, onde a gente busca, através desse diálogo entre nós, dessa troca de conhecimentos e com
com todos os demais estudantes de gnose também, a gente busca essa religação com Deus, ou seja, esse religare. Sim, sim. Bom, são muitos conhecimentos, né? Acredito que a gente ainda vai ter muito conteúdo para poder adentrar e certamente fazer vídeos aqui, onde a gente consegue compartilhar um pouquinho mais de tudo que a gente já aprendeu. E por mais que a gente já aprendeu muita coisa, a gente tem muito ainda para aprender. E até participar desses momentos assim, fazer vídeos, é uma forma da gente aprender cada vez mais, né? Então, hoje aqui a gente trouxe realmente bem uma base para quem talvez nunca tenha ouvido falar de gnose, para algumas pessoas que já ouviram falar a palavra gnose, tenham estudado um pouco, mas não adentraram tão profundamente. Então, é uma oportunidade para que as pessoas consigam compreender um pouquinho mais realmente essa essência, né, dos conhecimentos gnósticos. Mas, como eu falei, a gente ainda vai ter muita oportunidade para frente de criar mais vídeos aqui, explicando um pouquinho mais e espalhando esse conhecimento. Exatamente, por aí a gente começa a ver que gnose não é apenas uma religião, não é apenas um estudo, não é apenas uma filosofia de vida, mas é um conjunto de tudo isso, né? Então vai muito além. Até num primeiro momento é difícil explicar o que é gnose, porque ela abrange todas essas questões, né? Sim. Então a gnose ela vai explicando a vida como um todo, né? Sim, e até pra gente finalizar, e pode ser que algumas pessoas até fiquem com essa dúvida, né? E caso também as pessoas tenham dúvidas, elas podem, obviamente, deixar aqui nos comentários, né, embaixo do vídeo. Mas uma questão que me perguntam muito e perguntam pra você, porque normalmente que a gente tá falando de gnose, a gente tá falando juntos, né? Da onde veio a gnose? Da onde ela surgiu, né? Qual que é realmente a raiz da gnose? Você consegue Sim. trazer aqui pra nós? Sim, sim. Bom, a gnose, ela é o conhecimento primordial, né? Ou seja, a partir do momento que o universo passou a existir, a gnose estava já presente naquele momento. Então é o conhecimento mais primordial realmente, né? Que vem desde o início dos tempos. E é isso que a gente busca, através desse conhecimento, voltar a esse ponto, voltar até, eu diria, ao Éden, porque nós todos saímos do Éden, né? Mas enquanto estávamos no Éden, a gente não tinha essa consciência das coisas. E a partir do momento que a gente sai de lá, a gente vem passando por diversas coisas aqui nessa terceira dimensão em que a gente vive. E a gente vai passando por diversas situações, as quais a gente tem que tomar conhecimento, entender, para então posteriormente compreender tudo isso e por fim fazer uma síntese, ou seja, voltar, né, para o Éden, mas agora com consciência, né? E é bem interessante que você falou, a gnose vem dos primórdios. Desde quando o mundo passou a ser mundo, já existia esse conhecimento todo. Mas não vem uma dúvida ali, de repente, até em você, em mim e até nas pessoas que estão assistindo do por que esse conhecimento ele não é tão falado, não é tão, é até redundante falar, não é um conhecimento tão conhecido, Sim. né? Poucas pessoas ainda ouvem falar de gnose e eu digo isso porque quando a gente vai conversar com alguém, dificilmente alguém diz pra gente, já ouvi falar de gnose, né? Então, por que isso se vem lá da raiz mesmo de quando o mundo era mundo? Hoje em dia as pessoas ouvem falar ainda pouco sobre gnose. Bom, para a gente falar sobre isso, primeiramente a gente deve falar de alguns outros gnósticos que também são muito conhecidos na humanidade, mas poucas pessoas sabem que realmente eles trazem esse conhecimento da gnose. E um dos principais, se não o principal deles, é Jesus Cristo. Então, os próprios conhecimentos que Jesus Cristo trazia eram os conhecimentos gnósticos, que posteriormente foram lapidados e então foi fundada a Igreja Apostólica Católica Romana, né? Mas os conhecimentos lá de Jesus Cristo mesmo, o que ele trazia em síntese, era a própria gnose, né? Sim, Jesus Cristo foi um grande gnóstico, né? Exatamente. Se não o maior deles, né? E temos muitos outros exemplos, inclusive Buda também tinha nos seus ensinamentos a própria gnose em si, né? E até agora, mais recente, o que a gente estuda é o conhecimento gnóstico que foi passado através do Venerável Mestre Samael Weor, que é onde a gente tem a nossa base de estudos hoje, né? A gente fez tanto o nosso curso ali, com base nos livros dele, não somente desse mestre como de outros, mas especificamente do mestre Samael.
e é onde a gente estuda também, né, junto com um grupo de amigos. Então é algo assim que a gente realmente consegue assim absorver de uma maneira até não simples, mas bastante profunda e verdadeira. Exatamente. O Venerável Mestre Samael Aun Weor, ele foi o renovador da gnose contemporânea, vamos dizer assim, né? Através das obras dele, a gente conseguiu ter uma abertura muito maior desse conhecimento, que inclusive era um conhecimento que vinha sendo transmitido, como a gente fala, de lábios a ouvidos, de forma mais velada. E a partir das obras dele, esse conhecimento foi aberto, ele foi desvelado mesmo, né? Então, através das obras do mestre Samael Aun Weor, a gente consegue abranger muito mais agora esses estudos, né? E ele é o autor ao qual a gente mais recorre dentro dos estudos aqui no canal. Até quer ver um exemplo bem simples disso que você trouxe do de lábios a ouvidos é Jesus Cristo, porque ele tinha uma multidão de pessoas que seguiam ele e ele passava esse conhecimento, mas somente os que estavam muito próximos dele. E não porque Jesus escolhia, ah, Igor, você vai ficar próximo de mim, do meu lado, porque eu quero. Não, essa pessoa escolheu estar próxima de Jesus, então ela tinha esse conhecimento ali de lábios a ouvidos, que não era algo que Jesus espalhava para uma multidão, porque é um conhecimento tão puro que simplesmente a gente não deve espalhar isso de qualquer forma. É claro que todas as pessoas, elas podem e devem receber esse conhecimento, mas vai muito mais do que aquela pessoa está buscando do que simplesmente a gente sair espalhando, como dizem, as pérolas da gnose por aí, né? Sim, exatamente. Inclusive, como Jesus Cristo dizia, de 1000 que me conhecem, um me segue. De 1000 que me seguem, um é meu. Então, é essa questão, né? A gnose, ela é para todos, mas nem todos estão para gnose. Sim. É um conhecimento realmente muito profundo e que realmente mexe com tudo que a gente conhece até hoje sobre a vida, né? Sim, até trazendo essa fala tua aqui, eu consigo trazer também um exemplo bem do meu cotidiano, onde a gente já sentou em mesas com grupos de pessoas que não necessariamente estudavam gnose, muitos deles nunca tinham ouvido falar, e a gente foi adentrando um pouquinho mais porque houve uma abertura para falar desse conhecimento todo, que é muito legal quando as pessoas também se abrem para esse autoconhecimento, têm essa curiosidade, né, buscam entender um pouquinho mais. E aí aquele grupo que muitas vezes era um grupo com 10 pessoas, daqui a pouco foi um grupo, naquele mesmo instante, no decorrer, digamos, de uma hora, aquele grupo de 10 pessoas se tornou um grupo de 6. Daqui a pouco, 20 minutos depois, era um grupo de 4 pessoas. Quando você vê, muitas vezes está só você e eu e mais uma pessoa. Então isso aqui é bem a síntese dessa frase que Jesus trouxe também, né? Exato. E se esse conhecimento que a gente trouxe aqui ressoou com você, continue nos acompanhando, inscrevam-se no nosso canal e se tem algum tema ou mesmo algum questionamento que vocês gostariam de trazer, deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e que a luz sempre guie o teu caminho. Paz inverencial. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nos sigam e qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Paz inverencial e até a próxima.